Olá, crianças! Que bom estarmos juntos mais uma vez para pensarmos mais um pouquinho sobre as coisas de Deus. Estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a maneira tão maravilhosa como Deus nos fez e como Ele nos ama e como somos especiais para Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 139, no versículo 14, o seguinte: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. E lá em Mateus, Jesus disse que Deus alimenta as aves dos céus, Ele alimenta os passarinhos e Ele muito mais faz para nós, porque nós valemos para Deus muito mais do que passarinhos. E que todos os fios de cabelo, até os fios de cabelo da nossa cabeça, estão todos contados. E Deus sabe quando cai até um fio de cabelo da nossa cabeça. Deus se importa conosco. Ele nos ama, porque somos especiais para Ele. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que fala de uma pessoa assim, que não era muito querida pelos outros. Mas essa pessoa era muito especial para Deus. Mesmo com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, ele continuava sendo especial para Deus. Essa história está narrada no livro de Lucas, aqui na Bíblia, no capítulo 19. É a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu morava numa pequena cidade de Israel chamada Jericó. Lá embaixo da serra, depois que desce de Jerusalém, ali morava Zaqueu. Um dia, Jesus ia passar por Jericó, estava passando por lá. E Zaqueu soube que Jesus ia passar. Mas Zaqueu tinha um problema, alguns problemas. Primeiro, ele era um homem bem baixinho. Ele era, vamos dizer assim como a gente vê hoje, um anão. Uma pessoa muito pequena, de baixa estatura, como diz a Bíblia. E Zaqueu não era querido por ninguém. As pessoas de Jericó odiavam Zaqueu. Sabem por quê? Porque Zaqueu, a profissão dele era ser cobrador de impostos. Ai, quem é que gosta de pagar imposto, não é? Papai e mamãe todo mês pagam os impostos para o governo. Uma parte do que eles ganham, eles têm que devolver para o governo. Isso se chama imposto. E o Zaqueu era um cobrador de impostos. Só que o Zaqueu tinha um problema. Ele era corrupto, sabe? Ele cobrava das pessoas mais do que elas deviam pagar. Então, uma parte ele dava para o governo e a outra parte Zaqueu guardava para ele. E com isso, Zaqueu foi enriquecendo. E as pessoas sabiam que Zaqueu roubava. Então, ninguém gostava de Zaqueu, ele era uma pessoa odiada por todos. Quando ele soube que Jesus ia passar por Jericó, ele ficou desesperado para ver Jesus. Ele sabia que tinha um vazio no coração dele. Ele sabia que alguma coisa estava errada e que ele queria consertar alguma coisa na vida dele. Então Zaqueu foi até onde Jesus estava passando, tentou ver Jesus. Como ele era muito baixinho, era do tamanho talvez de alguns de vocês que estão aí ouvindo essa história, aí Zaqueu tentou passar por baixo das pernas, mas não pegava bem, né? Um homem velho, uma criança, vai lá, ele dá um jeitinho, fura ali a multidão, chega lá na frente, mas Zaqueu não conseguiu, mesmo porque as pessoas não deixavam passar. Quando viam que era aquele homem, aquele cobrador de impostos, rejeitavam Zaqueu. E aí Zaqueu tentou de todo jeito, mas não conseguiu ver Jesus. Então ele teve uma ideia. Vou subir numa árvore. E Zaqueu saiu correndo, deu uma volta assim por fora da rua onde Jesus estava passando e sabia que lá na entrada da cidade tinha uma grande árvore e que Jesus ia passar por lá porque Jesus estava indo para Jerusalém. Então Zaqueu correu para fora da cidade, subiu naquela árvore e ficou lá em cima. Agora eu quero ver se eu não vou ver Jesus. Quando Jesus ia se aproximando com a multidão e olhou para cima e viu aquele homem em cima da árvore, Jesus chegou bem pertinho. Jesus nunca tinha visto Zaqueu.
Pode-se imaginar que Jesus nem sabia o nome de Zaqueu. Ah, não sabia? Sabia sim, porque Jesus sabe o nosso nome. Ele vê o nosso coração, ele sabe as angústias que vão no nosso coração. Ele sabia que Zaqueu estava infeliz e que Zaqueu estava buscando a Jesus. Então, quando Jesus se aproximou daquela árvore, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje eu vou pousar na sua casa, eu vou descansar na sua casa para continuar a minha jornada. Já pensou se Jesus chegasse para você e dissesse assim: venha, que hoje eu vou dormir na sua casa? Você ofereceria o que para Jesus? Eu acho que você daria a sua cama, o melhor que você tivesse, ligaria o ar-condicionado, deixaria Jesus bem confortável, ofereceria alimentos para Jesus. E foi o que Zaqueu fez. Zaqueu desceu correndo daquela árvore o mais depressa que ele pôde. Chegou diante de Jesus e disse: venha, Jesus, minha casa está aberta para o Senhor. Gente, a multidão que seguia Jesus ficou com muita raiva. Como é? Eu sou bom, eu faço o melhor possível, eu não tenho pecados como esse homem, e Jesus vai dormir na casa de um pecador? Isso é impossível. Jesus nem deu ouvidos à multidão. Jesus entrou na casa daquele homem chamado Zaqueu junto com seus discípulos. E ali Zaqueu ofereceu uma deliciosa comida para eles, um delicioso jantar. Jesus jantou ali com Zaqueu, todos estavam felizes e mais felizes ainda ficaram, porque enquanto eles estavam ali jantando e Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero fazer algo diferente, eu não quero mais ser esse Zaqueu. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Então, eu tomei uma decisão. Zaqueu correu lá onde ele escondia o dinheiro, porque naquela época não tinha banco, sabe, para deixar o dinheiro. As pessoas guardavam o dinheiro em casa. Zaqueu correu lá, pegou todo o dinheiro que ele tinha e disse: olha, Senhor, eu quero dividir a metade dos meus bens com as pessoas pobres. Eu quero dar metade das minhas riquezas. E se eu enganei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Naquele momento, Zaqueu demonstrou que a sua vida tinha sido transformada. Ele abriu o seu coração, ele abriu a sua casa para Jesus entrar. E Jesus não só entrou na casa de Zaqueu, como transformou a vida daquele homem que se sentia tão mal, que sabia que tinha muitos erros e muitos defeitos. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos aceita como somos. Ele nos criou. Ele sabe tudo que temos, tudo que somos. E Ele sabe das nossas imperfeições. E Deus nos ama assim como nós somos. Basta que a gente creia nele. Basta que a gente vá até Ele como Zaqueu foi e como Zaqueu o recebeu em sua casa.